Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 17. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido da igreja por dois motivos. Primeiro, todo mundo conhece a figura de Nicodemos, que é apresentado no texto como sendo um líder importante entre os fariseus, mas também porque nesse texto está o versículo mais citado em todo o mundo, que é o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tudo mais. Então é um texto muito conhecido. Mas o que a gente não presta muita atenção nesse texto é que nesse diálogo de Jesus com Nicodemos está presente mais do que apenas um líder que estava aparecendo, Jesus, e um líder que já estava estabelecido, que era Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus. O que a gente tem aqui, mais do que um diálogo entre Jesus e Nicodemos, é um encontro entre diferentes culturas, diferentes mentalidades, e nós vamos perceber nesse texto que uma coisa é a religiosidade da época, a religiosidade judaica, e outra coisa completamente diferente é aquilo que Jesus estava anunciando, que ele mesmo tinha dito que era o anúncio do reino de Deus. O que nós temos, portanto, nesse texto, são duas mentalidades distintas. A mentalidade religiosa, que está presente no discurso de Nicodemos, e a mentalidade do reino de Deus, apresentada por Jesus. Quando a gente olha para o texto, nós percebemos que Nicodemos é apresentado como um dos principais dos fariseus. Sabe o que significa isso? É que ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era a elite governante em Israel. Mais ou menos como se a gente fosse fazer uma comparação com os nossos dias, ele seria um senador da República, alguém de alto escalão e que decidia as coisas tanto da vida social quanto da vida econômica, mas também da vida religiosa, né? Hoje em dia tem gente querendo fazer isso
na política, decidir a vida religiosa dos outros, o que é uma tremenda bobagem, mas tem. Na época isso era comum e era assim que funcionava o sinédrio. Portanto, nós temos Nicodemos como um membro da elite governante. Ele é um homem de status elevado. É alguém que a gente poderia dizer, para usar uma expressão popular, que está na moda hoje em dia, ele é um insider do sistema e da estrutura de poder, e que agora nesse texto se sente atraído por um outsider, por alguém que está fora desse esquema, que é a mensagem profética de Jesus. E ele então vai procurar Jesus, mas ele não vai no meio do dia, ele vai à noite. E ele vai à noite por quê? Por causa da sua posição. Ele sendo alguém importante, se ele fosse visto procurando Jesus durante o dia, alguém já ia dizer: esse cara aí está desviando do caminho, esse sujeito aí está abandonando a religião que nós temos desde Abraão. Acabamos de ler aqui os textos, né? Nós todos somos herdeiros de Abraão, e com muito orgulho falamos isso. Paulo trata disso, e aqui então ele procura Jesus de noite. Isso não é apenas um detalhe cronológico, mas é um indicador do comportamento de alguém que ocupa essa posição. Ele está arriscando a sua honra pública ao se encontrar com Jesus. E obviamente a noite oferece a proteção necessária para um homem poderoso explorar uma ideia perigosa, como era a de Jesus, sem ser visto e sem sofrer nenhuma vergonha pública diante dos seus pares, diante dos outros fariseus. O que a gente vê aqui, portanto, é um homem que está em um certo conflito de lealdade. Ele sabe quem ele é, ele sabe a religiosidade que ele adota, mas ele está interessado na pregação de Jesus. Ele vislumbra em Jesus a possibilidade de uma verdade. E aí você vai encontrar Nicodemos fazendo um elogio para Jesus. Mestre, Rabi, sabemos que o Senhor vem de Deus, porque se não fosse de Deus, o Senhor não poderia fazer as coisas maravilhosas que faz. E aí você olha para isso e pensa: tá, mas por que ele faz esse elogio? E aqui nós temos, portanto, essa diferença de mentalidade. Como é que Nicodemos classifica Jesus? Ele coloca Jesus dentro da maneira dele pensar. Qual era a maneira da religião judaica pensar? Se alguém faz coisas extraordinárias, ele não é alguém vindo do diabo, ele tem que ter vindo de Deus. Então ele faz Jesus ser encaixado dentro da caixinha da religião dele. Eu sei que o Senhor vem de Deus, porque senão o Senhor não faria essas coisas maravilhosas. Jesus já tinha feito milagres, já tinha multiplicado pães, aquela coisa que a gente encontra no Evangelho, já tinha curado pessoas, e aí ele olha para aquilo e fala: já sei onde eu vou colocar Jesus. Coloca aqui, dentro da minha caixinha. Ele é alguém que veio de Deus. Ele está interessado naquilo que Jesus vinha fazendo. Ele então demonstra um tipo de respeito ou de relação de respeito com Jesus, mas ele ao mesmo tempo tenta enquadrar Jesus dentro das suas categorias religiosas, o que era muito comum e até hoje é assim, quando alguém que detém poder simbólico vai falar do outro que é de fora. Ele dá um jeito de rotular a pessoa e dizer: esse aqui é assim, né? A igreja faz isso com muita frequência quando é pessoa de fora da igreja, né? Quem que é? Fulano. Isso aí não tem cura não, isso aí hoje em dia não tem mais, mas antigamente tinha uma novela que falava assim, né? Esse aí está no mármore do inferno, né? O negócio não tem salvação para ele. Assim nós encontramos Nicodemos tentando enquadrar Jesus. E aí Jesus então responde aquilo que Nicodemos fala. E a resposta de Jesus é interessante, porque a palavra usada, e na nossa tradução de hoje não dá para perceber isso, porque a tradução é homogênea, né? Ele diz assim: você precisa nascer de novo.
né? Todo mundo aqui já ouviu falar que esse texto fala a respeito de nascer do alto, que é o outro sentido para a mesma palavra. Nascer de novo e nascer do alto era a mesma expressão no grego. E aí então nós temos Jesus dizendo: você precisa nascer de novo, ou nascer do alto. E aí então nós temos a reação de Nicodemos. Como é que ele pensa? Por isso eu disse lá no começo, é a mentalidade dele. Como é que ele pensa? Qual é a maneira dele entender? Ele está falando que eu tenho que nascer de novo. E por isso ele questiona: mas como que eu vou fazer isso? Vou voltar para a barriga da mãe? Não tem como fazer isso. Dentro da mentalidade de Nicodemos, nascer do alto não faz sentido. Então ele pensa em nascer de novo, e por isso ele questiona Jesus. Mas o que Jesus está dizendo não é nascer de novo, e sim nascer do alto. Enquanto Nicodemos opera dentro da lógica do fariseu e interpreta como nascer de novo, Jesus, por outro lado, está dizendo: você precisa nascer do alto. O que significa? O que precisa mudar não é a sua herança genética. E aqui nós temos essa diferença muito grande entre o que Jesus ensina e o que a religião judaica, e hoje também tem muita gente que ensina dessa forma, como se você fosse, por ser descendente de Abraão, você é o povo de Deus. E aí Jesus vem e diz assim: então, não é mais assim que funciona. Agora você precisa, essa é a expressão que ele usa, você precisa nascer da água e do Espírito. E quando ele fala em nascer do Espírito, o que Jesus está dizendo é que as coisas agora não funcionam mais dentro daquela lógica religiosa. Nasceu da descendência de Abraão, povo de Deus. Não nasceu? Você pode se tornar. Torne-se um prosélito, torne-se um judeu, entre aspas, né? Por adoção. Você não é descendente, mas você adota aquela religião. Tá bom, certo? Aí Jesus diz: não serve para nada isso. Não tem importância nenhuma. Agora, para fazer parte do reino de Deus que Jesus está anunciando, ele diz: é preciso nascer do alto, é preciso nascer do Espírito. O Espírito é a força criativa e renovadora de Deus, e aqui está a grande diferença, que não pode ser controlado por instituições humanas, nem igreja, nem judaísmo, nem o pregador iluminado de plantão. Ele que diz como é que Deus age. Não. O que Jesus está dizendo é preciso nascer do Espírito, e o Espírito é a força renovadora, criadora de Deus. Por isso ele vai fazer aqui uma comparação muito interessante. Ele usa a metáfora do vento, e a metáfora do vento é muito interessante porque a palavra é a mesma. Em grego, pneuma é a palavra vento e é a palavra espírito, né? Lembra que lá no Antigo Testamento, quando fala que Deus fez o homem, fez a mulher e soprou nele o fôlego de vida? É exatamente essa a ideia. É a ideia de que a vida vem com o sopro de Deus. E agora Jesus faz um trocadilho aqui dizendo: você tem que entender que Deus age como se fosse o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas você percebe que ele está lá, né? Para a gente que está aqui em Vitória, na época de calor, a hora que bate aquele ventinho, você fala: que coisa maravilhosa, né? Você sabe que ele está ali, você percebe a sua presença. Jesus diz: é assim que é o Espírito. Ele é uma força criadora, ninguém pode controlá-lo. E com isso que Jesus está dizendo: se você está com a mentalidade religiosa de que vocês detêm o que Deus pode ou não pode fazer, você não serve para o reino. E hoje em dia tem muita gente nas igrejas que acha que é assim. A igreja é o povo de Deus, está cheio de gente nas igrejas, vivendo de maneira que não tem quase nada a ver com o evangelho, nem com o que Jesus ensinou, nem com as coisas que ele disse que a gente devia fazer e não devia fazer,
mas ele se julga na posição de dizer: nós somos a igreja, nós somos aqueles que detêm a herança de Deus, nós somos, vou citar aqui a expressão de Pedro, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. E aí tem hora que você olha e fala: raça sei lá de quê? Porque você vê cada coisa que é absurda feita em nome de Deus. Aí vem Jesus e diz: não é assim. Sabe como é que funciona o reino? O reino é controlado pelo Espírito. E sabe quem controla o Espírito? Nenhuma instituição humana, nem o iluminado de plantão, nem o bispo, nem o apóstolo, nem o dono da igreja X ou Y, nem o presbitério, nem a Assembleia Geral, nem coisa nenhuma. O Espírito age de maneira livre, como ele quer. Enquanto Nicodemos pensava a partir do seu status, Jesus estava demonstrando para ele que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele entendia a respeito de Deus, tinha que ser transformado pelo Espírito, senão não servia para o reino. Por isso ele usou a metáfora do vento, para explicar a liberdade soberana do Espírito. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E é interessante a gente perceber que essa declaração de Jesus é extremamente subversiva. Ele está dizendo que a religião instituída, que eles tinham há tantos séculos, não serve para nada, não tem objetivo nenhum diante de Deus. Nicodemos, como mestre em Israel, está ali representando um sistema que acredita que pode conter e administrar a vontade de Deus por meio da lei, por meio do templo e por meio da tradição. E Jesus diz que o Espírito de Deus sopra onde quer, não onde as estruturas de poder religioso permitem. O vento não pede permissão aos poderosos. A experiência do novo nascimento não é controlada pela elite. Nicodemos precisa, portanto, nesse texto, deixar de ser um mestre que controla o saber. Tem muita gente que acha que é isso que é ser cristão, é saber a doutrina, é conhecer as normas, é conhecer versículo bíblico. Não é, né? Nicodemos precisa deixar de ser um mestre que controla o saber para ser um discípulo que é controlado pelo Espírito. E eu não podia deixar de fazer menção aqui, porque no final do texto aparece algo fundamental: a cruz. Você percebeu que há uma referência, depois de Jesus falar que ele tinha que entender como se fosse o vento, dos versículos 14 até o 17, aparece a imagem da cruz. Há uma referência aí àquela serpente lá do Antigo Testamento, quando Moisés ergueu a serpente e todo mundo que era picado por cobras olhava para a serpente e era curado. E agora Jesus está dizendo de maneira muito clara: não vai ser diferente no reino de Deus. Também o Filho do Homem precisa ser levantado, também vai ser aquele que vai dar a sua vida, como lá na cerimônia lá de Moisés, né? E aí fica fácil de você entender o versículo 16. Por que é assim? Assim, dessa maneira, o amor de Deus é uma ação que envia o seu Filho, que experimenta o abandono e a morte para vencer o pecado pelo lado de dentro. O amor de Deus é a força que abre o futuro, que tira o mundo da sua condição de perdição e o coloca diante de uma nova possibilidade de vida. Não há outra forma de fazer parte do reino de Deus senão por meio da fé. Se você tirar a fé, não há reino de Deus. E a fé é controlada e dirigida pelo Espírito de Deus. A serpente de bronze era um símbolo do juízo, por causa da mordedura das serpentes. Cada um que olhava para ela, ela trazia a cura. Da mesma forma, a cruz é o lugar da maldição e da morte, e ao mesmo tempo, por mais incrível que pareça, se torna fonte de vida. E é aí que se cumpre o propósito do Filho. Não, como diz o último versículo, não para condenar, mas para salvar. A cruz
é a esperança para os perdidos. Nesse texto, Nicodemos entra em cena como o representante de um sistema e de um mundo que está passando, que tem que mudar. Ele sai da cena como alguém que foi profundamente perturbado pela novidade do reino. Jesus lhe oferece não um aperfeiçoamento da sua religião, não uma reforma, não uma ajeitadinha, mas uma nova origem, um nascimento que só pode vir do alto. É a oferta de uma esperança que não se baseia no que o homem pode fazer ou pode saber, mas no que Deus, em seu amor gratuito, decide realizar. Esse é o texto que nós lemos. Nós precisamos aprender com ele. Somos povo de Deus quando nascemos do alto, quando a nossa vida está ligada a Cristo. Qualquer outra coisa é religiosidade, seja cristã, seja de qualquer outra matriz, não serve para absolutamente nada diante de Deus. Que seja essa a realidade de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.